enfim, eu era adolescente, decidi estudar filosofia, fiz graduação em filosofia, fiz mestrado em filosofia no Rio Grande do Sul. Eu estou falando agora de Brasília, eu fiz doutorado aqui na Universidade de Brasília. No momento que eu fiz doutorado, não tinha doutorado em filosofia, eu fiz doutorado em sociologia, então, né? E aí eu já estava trabalhando com direitos da mulher, com feminismo e tal, então fiz sociologia e me debrucei sobre as relações sociais de gênero. E dentro das relações sociais de gênero, eu peguei a questão da paternidade, né? Enfim, então eu estou a vida inteira, e não é uma vida curta, é uma vida longa, eu me orgulho disso, mas sempre mantive coerência, porque com essa crise, que eu digo que é do fascismo no nosso Brasil, essa crise dolorosa, eu tenho sofrido muito, porque até colegas da universidade lá no Rio Grande do Sul, de repente, eu não sei, consigo explicar o que aconteceu com as pessoas que, de repente, deram voto para essa pessoa inominável, que eu não gosto nem de dizer o nome dela. Eu, outro dia, chorei ao lembrar que justamente essa minha amiga de adolescência, que me levou o livro de Dom Helder Câmara na minha casa, porque ela não podia esperar, ela foi lá voando, que ela tinha descoberto e queria compartilhar, e naquele momento nem tinha internet, nem nada, era tudo mais difícil a comunicação, e de repente eu também estava tão entusiasmada que ela queria mostrar para mim, né? Isso era lá no interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Sabe que essa minha amiga também, de certa forma, eu acho que eu perdi, porque não, eu perdi diversas pessoas, né? E eu não consigo explicar, para mim isso é da ordem do mistério. Alguém que um dia se encantou por Dom Helder Câmara, dá o voto para esse inominável, está fora do alcance da minha explicação, né? E só se estabeleceu um silêncio entre nós. Felizmente, essas próprias pessoas já se afastaram, assim, silenciaram. Eu não sei o que vai acontecer quando passar isso, quem sabe a gente retoma o diálogo, mas agora eu vejo que é a impossibilidade total de diálogo, né? E eu vejo que eu não sou sozinha. Eu estava lembrando outro dia de um livro do Albert Camus, Cartas a um Amigo Alemão, e ele conta o sofrimento dele, justamente porque ele tinha um amigo alemão que virou nazista mesmo, né, no período da Segunda Guerra e tudo mais, né, do período nazista, e ele fala como ele perdeu o amigo, e ele escreve 2 cartas para esse amigo, que são poderosas, fortes, e ele explica por que é impossível ser amigo, né, de alguém que se nazificou. Enfim, então a gente está vivendo um período muito difícil, e eu acho que a gente pensar junto, a gente dialogar, é um exercício importantíssimo, né? Então, eu estou aqui e vou colocar a minha posição com toda clareza, e dizendo para vocês que desde que eu vi ainda era um projeto, mas eu vi quase na passagem do projeto de lei para a lei mesmo, que é a Lei 12.318, em agosto de 2010, me caiu a ficha que essa lei era uma expressão do patriarcado, era uma lei sexista, era uma lei machista, que quer passar simplesmente por uma coisa muito simples, não é simples, é complexo. Quer dizer que é simplesmente fofoquinha de um pai ou de uma mãe. Não, é muito mais sério essa questão, né? Então, eu vou tentar ser breve aqui com vocês. Você controle o tempo aí, porque senão eu vou ficar aqui na crítica relativamente ao tempo. Bem, olha, o movimento feminista, desde os anos 70, a gente podia marcar, eu acho que a mobilização do movimento feminista em torno da questão da violência contra a mulher foi a partir da morte em Cabo Frio, do feminicídio, que não se chamava assim naquele período, em 70, por Doca Street, né? E, quando ele foi julgado, o advogado dele, super poderoso, Evandro de Castro, eu acho que Evandro de Castro Lins, eu acredito, né? Ele usou o argumento
legítima defesa da honra. E as mulheres de Cabo Frio e do Rio de Janeiro se mobilizaram a partir daí, conseguiram anular aquele julgamento e fazer outro julgamento, bom, e aí ele foi punido, mas para dizer que aquela morte em Cabo Frio marca o início da mobilização das mulheres para erradicar, reduzir ao menos, mas o sonho da gente é erradicar a violência. A partir daí, uma das nossas palavras de ordem é denuncie, ou o silêncio é cúmplice da violência, né? Enfim, incentivando sempre as mulheres a denunciarem, né? Bom, e aí nós fomos nos organizando e conseguimos, não cabe aqui os detalhes desse caminhar, mas foi um longo caminhar, e conseguimos aprovar a Lei Maria da Penha, em 2006, que é o que nos interessa aqui para essa reflexão. Mais a aprovação da Lei Maria da Penha, que também representou uma mobilização, uma organização muito grande de muitos coletivos de mulheres, deflagrou um ódio masculinista. Nós temos argumentações de advogados, uns mineiros, eu estou me lembrando agora, assim, incríveis, que parece que é da Idade Média, invocando até a Bíblia, invocando Eva, invocando a serpente, tudo, né? Um ficava, eu lembro de ser uma matéria grande na Folha, que ele ficava repetindo aquela ladainha dele em todas as sentenças dele, né? Bom, e até a constitucionalidade da Lei Maria da Penha foi questionada. E para dizer um pouco para vocês da resistência, o STF demorou 6 anos para confirmar a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Só em 2012 que o STF foi confirmar. Mas nesse ínterim, um grupo de masculinistas se reúne e consegue apresentar um projeto de lei, consegue um parlamentar, em 2008, e tem uma tramitação surpreendentemente rápida. O projeto de lei que resultou na lei da alienação parental tramitou sem ouvir o CONANDA, sem ouvir grupos organizados, atropeladamente, rapidamente. Em 2010, agosto de 2010, ele estava aprovado. Eu acho da maior gravidade, inclusive isso sem ouvir CONANDA, mas não só CONANDA, uma série de outros órgãos que precisariam ter sido ouvidos, né? Porque aqui no 2008, nós já tínhamos no Brasil uma série de canais, nós tínhamos o Disque 100, Disque 180, enfim, para denunciar violências contra criança, violência contra crianças e adolescentes, contra mulheres. Então, o mapeamento da violência nós já tínhamos consideravelmente, e feitos por organismos oficiais e organismos absolutamente confiáveis. Não podia se dizer que foram feministas, são tendenciosos, têm viés feminista. Não, nós temos ainda, quer dizer, temos o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? E o IPEA, que produzem muitos dados, eles produzem um mapa da violência anualmente, que tem desagregação das violências. Nós temos violência contra crianças e adolescentes, nós temos violência contra a criança na primeira infância, gente, né? E a lei da alienação parental fez um reducionismo imperdoável, tipo assim, como se o Brasil fosse um paraíso para criança e adolescente. Não existe violência para criança, as violências contra criança e adolescente são inventadas pelas mães, são inventadas pelas mulheres, né?
que estão sempre mentindo, inventando. Então, é um país de paz, é um paraíso para as crianças e adolescentes. Se você vai ver o mapa da violência, que é produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, você vai ver que está lá a violência contra as crianças e adolescentes, o mapa da violência, o Disque 100, o Disque 180. Né? Temos também do Ministério da Saúde nascimentos de mães adolescentes de 10 a 14 anos, e depois temos de 14 a 17 anos. Né? Gente, eu estava vendo toda uma tabela que eu estou colocando no meu próximo livro, que está saindo aí agora em julho, né? É incrível, de 2010 2008 a 2018, nesse período, isso são dados do Ministério da Saúde, não é produzido, não tem nenhum viés feminista. Ô, Ana. Né? Cada ano nós tínhamos assim, 20 mil, em torno de 20 mil nascimentos. Então, quer dizer, e esses nascimentos entre 10 e 14 anos são considerados estupros, na verdade. Né? Então, quer dizer, não, o que eu quero dizer é isso, a lei da alienação parental pretende vender uma realidade de que a violência contra a criança e adolescente é criada pela mãe, e a criança que fala, até criança pequena de 3 anos, 4 anos, ele diz isso, que fala que sofreu abuso sexual, ela tem uma falsa memória implantada pela mãe. Né? Ora, esse pessoal tem que ler os estudos de Jean Piaget. Ele é uma referência no desenvolvimento da inteligência, fases de desenvolvimento da inteligência. A criança pequena, na primeira infância, ela é incapaz de fantasia. Ela tem um pensamento concreto, ela tem que viver para poder falar ou até fantasiar um pouco, mas sem vivência, uma criança de 3 anos, 4 anos, ela não vai falar que ela foi abusada se ela não sofreu um abuso. É impossível. Não tem falsa memória, não tem implante de falsa memória. Nos nossos tribunais, as mães estão sendo acusadas de falsa memória. Então, essa lei, o que ela veio fazer, gente? Eu quero dizer que durante 40 anos, dos anos 70 até 2010, nós ficamos repetindo para as mulheres denuncie, o silêncio é cúmplice da violência, não se cale. Né? Essa lei veio dizer para a mãe justamente se cale. As mães do Brasil que estão denunciando abuso sexual, que estão denunciando violência contra a criança, elas são acusadas de alienadoras, e o que acontece? Acontece a reversão da guarda. Olha, gente, o Trump, lá naqueles Estados Unidos, maluco, inspirador desse nosso desgovernante, ele separou crianças de mães imigrantes que agora estão tentando reaproximar, achar as mães e uni-las. Né? No Brasil, nós temos mais do que Trump separou nos Estados Unidos. Nós temos, no mínimo, 5 mil mães separadas, quer dizer, a privação materna judicial. E são separações definitivas, gente. Isso é uma coisa criminosa. Não se pode fazer isso. O pessoal defensor da lei da alienação parental acha que é um horror uma criança ficar longe de um pai. Né? Agora, acham normal a criança nunca mais ver a mãe, ou a criança pequena. Tem crianças que estão sendo amamentadas, inclusive. Isso está acontecendo no Brasil. O caso é que nós nem sabemos as dimensões reais desse problema, que é no mínimo 5 mil crianças, mais do que Trump fez nos Estados Unidos, porque jogam um manto do segredo de justiça em cima disso. Então, agora a gente está sabendo um pouco, vendo que o problema é maior do que a gente pensava, porque as mães estão se organizando. Então, nós estamos tendo coletivos de mães atingidas pela LAP. Né? Então, as coisas estão assim aos tribunais. Bom, eu quero dizer assim, que desde que essa lei foi aprovada, antes de ela ser aprovada um pouco em 2010, ela já sofreu, já mostrou uma face perversa. Porque antes da aprovação, o juiz determinou lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Uma mãe médica, decidiu pedir pensão para a menina de 4, 5 anos. A menina
Joana Marcenal. Vocês conhecem esse caso da Joana Marcenal? Precisa ser falado, gente. O pai, orientado por pessoas defensoras desse projeto de lei, que ainda não era lei, acusou a mãe de alienação parental. Só que o pai, a menina tinha 4, 5 anos, o pai nunca ligou para a menina. Nunca ligou para a menina. Aí a justiça determinou, sem que existisse a lei, a reversão da guarda. Tiraram a menina Joana da mãe dela, que estava demandando pensão alimentícia. A justiça do Rio de Janeiro determinou que essa menina e que essa mãe ficasse 90 dias sem encontrar a menina, sem ver a menina. O pai, na verdade, é uma pessoa muito negligente. Os vizinhos relatam que a menina ficava largada, abandonada, no meio de fezes, de urina, enfim. Não sei quanto isso definiu, mas, enfim, a menina adoeceu gravemente, a mãe médica só foi reencontrar a menina com morte cerebral, hospitalizar com morte cerebral. Essa menina, que foi a primeira aplicação da lei da alienação parental, morreu no dia 13 de agosto de 2010, 13 dias antes da lei ser aprovada. A lei foi aprovada dia 26 de agosto de 2010. Então, assim, a primeira aplicação assodada, afobada da lei, resultou na morte da menina Joana. Para mim, a Joana Marcenal é uma referência que nós precisamos falar sobre ela e lembrar dela sempre, nós não podemos esquecê-la. Né? Essa coisa de irreversibilidade, essa coisa de reversão de guarda, é tudo uma coisa tão violenta, né? E a gente vê casos de reversão de guarda que vai a polícia tirar uma criança pequena da casa da mãe e a criança sai aos gritos, totalmente desesperada. Eu acho que um pai de verdade, meus queridos, um pai legal, um pai bom, não aceitaria como uma mãe legal, também não aceita uma criança que está desesperada, que não quer ficar com ele de jeito nenhum, que grita, esperneia, se desespera, manifesta que está desesperada. Eu não quero ficar, eu tenho 2 filhas, eu não ficaria com a minha filha se ela não quisesse ficar de jeito nenhum comigo. Eu acho que um pai também, que é um pai de verdade, não poderia aceitar que a polícia vai tirar a sua criança para ficar com ele. Mas o que é isso? E isso está acontecendo no Brasil. Né? Enfim, e aí, quer dizer, eu já me estendi tanto, mas daria para falar os supostos também, fundamentos da lei da alienação parental. A lei da alienação parental, ela é inspirada num psiquiatra americano, Richard Garden, que é um defensor da pedofilia. Ele diz, e há pessoas que dizem isso, agora o cara vem vem inspirar a formulação de lei aqui no Brasil, que a vivência de sexualidade com a criança é normal, é só uma possibilidade de vivência de sexualidade entre outras tantas. Então, e isso é absolutamente questionável, discutível, eu não aceito, porque, inclusive, tem uma questão de poder envolvida aí, né? Enfim, de desigualdade. Inclusive, agora saiu recentemente na França um livro que é O Consentimento, que uma moça, agora é uma grande editora francesa, depois de uns 30 anos, veio a público que ela não era pequenininha, ela era adolescente, pré-adolescente, ela foi abusada por um cara que é também um grande nome de editoras lá na França, e ele alega que ela consentiu, e ela escreveu um livro que é O Consentimento, 30, 40 anos depois. Que é isso, quer dizer, mesmo pré-adolescente, diante de um adulto, e de um adulto poderoso, que é um nome nacional, um nome até internacional, é uma desigualdade muito grande, quer dizer, é uma manipulação, é um abuso, é um exercício de poder em cima daquele que é mais frágil, né? Então... Ana, vamos socializar. Eu gostaria de ouvir Córdula também. Claro, eu também, tá? Então, ótimo, também. Então, acho que eu já dei alguns referenciais que não é tranquila essa questão, né?
Mas a gente, se der, eu posso colocar mais algum ponto. Ok. Então, olá, tudo Eu bom, Ana? trabalho com Prazer em mulheres, conhecê-la. Ah, pode falar, desculpa, Marli, pensei que você tinha me passado a palavra, continue. tudo bem. Eu trabalho com mulheres muito pobres. Eu considero as mães solo, as pessoas, as mulheres mais pobres da sociedade, porque são mulheres negras, são mulheres com escolaridade, trabalha na informalidade, tem mais de um filho, enfim, não tem creche, elas abandonam os estudos. E aí, mas eu vejo alienação parental parte da mulher pobre quanto tanto eles cortam um retrato, tiram a mãe, foto em família, eles a mãe para a criança, como a mãe também fala mal do pai, horrível. É uma briga eterna. E eu acho que tanto um quanto o outro estão errados. Depois de Ana, é meio que, né? Não é tão. Ana dá uma aula falando. Eu não tenho a experiência de Ana nessa área. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher, não vejo a lei, acho que a mulher comete até muito mais alienação, porque é a maioria que detém a guarda dos filhos, e elas, magoadas, elas falam mesmo mal desse pai, e acho que a lei veio para corrigir, para ajustar, para inibir esses pais de falarem mal um do outro. É essa a minha visão. E você, Córdula? Vamos lá. Primeiro, eu queria dizer, Ana, que eu fiquei muito feliz de ver você aqui e de ver você trazendo esses argumentos. Porque eu estava pensando, antes da gente começar, que ia ser um pouco chato não ter alguém trazendo esses argumentos. E eu sabia que, a princípio, não teríamos, né? E eu queria trazer... A gente fez outros encontros com uma perspectiva mais expositiva. Porque, a princípio, a gente queria expor questões legais para as pessoas, de uma forma geral. Mas eu estava sentindo falta dessa profundidade no debate, que, obviamente, você trouxe no nível muito mais elevado do que a gente estava esperando. Então, eu até agradeço a Marli por tê-la convidado para conversar com a gente. E, assim, eu tenho uma posição diferente da sua, mas eu não tenho uma posição oposta à sua. Eu vou tentar explicar um pouco como é que eu vejo a questão. Eu sou advogado militante hoje na área de direito de família, e tenho uma ideia que o direito, de fato, é uma ferramenta para a gente trazer equilíbrio nas relações, para a gente trazer justiça social, de fato, para a gente modificar a vida das pessoas. E, e desde que eu comecei a militar na área de direito de família, eu comecei a viver um universo que estava abafado por esse manto do segredo de justiça que você falou. Eu comecei a compreender bastante institutos, questões do direito que na teoria a gente não compreende, a gente só compreende na prática. Enfim, a alienação parental é hoje uma pauta de boa parte dos processos judiciais que a gente encontra, né? Essa semana, inclusive, aqui esse webinário, a gente tratou de 3 temas que envolvem exclusões, né? A gente começou falando de alimentos gravídicos, de uma perspectiva muito informativa, porque é uma lei antiga e que a maioria das mulheres não conhecem. E na quarta-feira, a gente teve uma conversa incrível sobre paternidade. A gente falou de reconhecimento de paternidade, mas, sobretudo, sobre paternidade, porque Marli teve um problema no celular e terminou que a conversa foi feita por mim e pelo Fernando. Fernando, que é o idealizador do Pai de Verdade, e eu como apoio do Corpo de Advogados. E a gente teve outros pais e a gente começou a falar sobre o que seria essa paternidade inclusiva, o que seria o reconhecimento da paternidade,
desculpa, o exercício da paternidade como uma forma, inclusive, de trazer a igualdade de gênero, quando o pai se coloca mais presente na vida, quando o pai se coloca no mesmo lugar da mãe, vamos dizer assim, nos afazeres domésticos. Isso é um tema que o Fernando gosta de explorar. E a gente foi falando sobre questões da vida prática, sem muita teoria política. Mas eu sabia que hoje a gente ia entrar num tema espinhoso. E toda vez que eu tenho escutado os argumentos de defesa da lei da alienação parental, eu confesso que eu fico esperando dados, e eu sei que esses dados não existem por causa do segredo de justiça. Ou seja, eu sei que é muito difícil a gente trazer, eu vejo algumas afirmações, já vi afirmações do tipo, sei lá, 80% das questões de alienação parental tem a ver com pedofilia e abuso do homem. Tenho dificuldade de assimilar esses dados, por eu não ver a origem dessas fontes, e pelo que eu vejo na prática da advocacia, e pelo que eu converso na prática com os advogados. Porque eu vejo que hoje, nem todas as questões, aliás, uma menor parte das questões que trazem alienação parental na justiça tem a ver com violência. A violência é um problema imenso, mas talvez a alienação parental tenha se disseminado tanto, esteja hoje sendo utilizada de uma forma tão ampla, que a lei hoje é muito mais ampla do que isso. Então, de fato, eu tenho diversas clientes mulheres que sofrem alienação parental. Diversas, não são poucas, eu te afirmo, não são poucas. E não é uma alienação parental relativa à violência, à acusação. É uma alienação parental pragmática, é uma alienação parental no dia a dia. É você dificultar que a mãe pegue o filho naquele dia específico, determinado. É convencer a criança a ir para um jogo de futebol na hora do aniversário da avó materna. São situações sutis que, no contexto da convivência prolongada daqueles pais, terminam se tornando questões de alienação parental. Então, eu vejo a alienação parental hoje, desde situações como aquela mãe, e aí eu vejo que a lei da alienação parental é complicada. Estou trazendo um relato de uma pessoa próxima. Aquela mãe que sofre diversas questões com o pai das crianças. Pega as crianças debaixo do braço, se manda para uma cidade do interior porque não quer estar perto do pai, e o pai diz, olha, houve alienação parental. Ela se mudou sem a minha autorização. E aquilo ali se torna um problema judicial, mas eu vejo questões muito sutis. Eu vejo, por exemplo, eu já peguei um caso de alienação parental, que as crianças tinham 6 e 7 anos, e a mãe, ela sutilmente, essa aí foi em relação ao pai, ela criou uma ideia de que o pai não era responsável, de que o pai não sabia das coisas, de que o pai se esquecia de tudo. E as crianças começaram a desafiar o pai. Não, você não pode me exercer autoridade em relação a mim, porque você esquece o seu celular em todo canto, porque você não funciona de tal forma. E começaram a repetir, de fato, frases da mãe que aos poucos viriam a denegrir aquele pai. Eu estou falando de uma situação muito, muito simplória. Tá? Mas o que eu vejo hoje é que a alienação parental ela está presente em tudo. E quem é que sofre com isso? São as crianças. Se tem uma coisa que eu posso te dizer, é que em todos os casos que eu atuei, que de fato se constatou alienação parental, e aí eu vou falar do segundo ponto, todos os casos que eu identifiquei, que a justiça identificou alienação parental, e que foi claro isso, as crianças sofreram muito. Porque as crianças, elas ficam num lugar de dever lealdade para os dois. Então, normalmente, a criança se sente muito culpada. E olha, eu não estou falando no caso de abuso sexual, de violência, estou falando nesses casos corriqueiros que eu estou colocando. A criança se sente muito culpada de ter que concordar com a mãe ou de ter que concordar com o pai. Ela escolhe um dos dois para ser leal. Ela tem raiva daquele pai ou daquela mãe para quem ela está sendo leal, porque aquilo causa uma dor muito grande para ela. Aquela exclusão que está se impondo causa, de fato, uma dor muito grande para a criança. E o que é que eu tenho visto na prática? Eu tenho visto
o uso da lei da alienação parental sendo aprendido pelo sistema judiciário ao longo desses anos. De fato, o case que a senhora apresentou é assustador, é teratológico, é monstruoso. Não existe você pegar uma criança e proibir o contato com a mãe, com base numa perspectiva de alienação parental, durante 90 dias. Opa, minha ligação caiu, foi o Fernando me ligando. Acho que ele está com alguma dificuldade. Deixa eu só ver aqui. Vou voltar. Ele ligou para mim e o meu celular fechou. Então, assim, de fato, não existe na perspectiva de você trazer esse equilíbrio do contato da criança com a mãe e com o pai, que é sobre isso, sobre tudo que se baseia a maioria das decisões, você privar a filha de ficar 90 dias sem ver a mãe e deixar com o pai. Eu queria trazer uma questão, uma perspectiva que busca a apreensão de menores, reversão de guarda, sempre existiram. E, de fato, são procedimentos dolorosíssimos. Eu nunca recomendo a nenhum cliente e nenhuma cliente pedir uma busca e apreensão do seu filho, porque vai ser um drama. Entendeu? E eu lido com situações como essa. Eu lido com situações muito difíceis. Uma busca e apreensão de uma criança autista, por exemplo. Isso é terrível. Entendeu? Mas esses procedimentos sempre existiram. O que a lei da alienação parental traz são critérios que é critério do magistrado, que o magistrado vai considerar como alienação parental e consequências. Eu não chamaria de penas, mas medidas que ele pode tomar nesses casos. E aí vai o porquê eu tenho uma perspectiva diferente da sua, mas não diametralmente oposta. Eu acho que o uso dessas ações e a forma com que essas ações estão dispostas na lei não é a mais adequada. Eu acho que a lei poderia ser pensada e revista para trazer uma forma de se dosar a aplicação dessas medidas pelos magistrados. E sim, eu acredito que os magistrados precisam aprender a utilizar isso. Eu vejo aqui no estado de Pernambuco um tribunal de justiça que tem investido muito em profissionais da área de psicologia. Então, hoje eu confio na capital, sobretudo, quando um processo meu precisa ir para o Centro de Apoio Psicossocial e precisa receber um laudo. Porque, normalmente, os trabalhos são bem feitos. Normalmente, o estudo ele é bem feito e aqueles laudos que são feitos no Centro de Atenção Psicossocial trazem à luz para o processo de alguma forma. Até trazem para a gente informações que eu, como advogado, não estava conseguindo ver em relação àqueles filhos. E eu sei que a lei ela deixa com o magistrado um campo muito amplo de atuação. Tanto faz ele simplesmente declarar a alienação parental, quanto reverter uma guarda. De fato, essa lei poderia pensar em melhores critérios para a sua aplicação. Até para coibir situações como essa que a senhora colocou, de que um abusador possa utilizar a alienação parental como um mecanismo de contra-ataque. Eu sei que isso existe. Eu sei que isso existe em alguns casos. Acontece. De fato, isso existe. Isso tem que ser coibido. Mas você simplesmente propor a revogação da lei, eu acho que isso também é reducionista. Eu acho que isso você também está trazendo a lei para um lugar em que você não vai estar olhando as diversas outras situações que envolvem alienação parental. Eu vou dar a palavra para a senhora, mas só para concluir. Com a pandemia, a gente trouxe para a realidade das pessoas a questão da guarda compartilhada, a questão da guarda como um grande problema. Porque as crianças não podem mais ir para a escola. Os pais e mães têm que trabalhar. Então, muitos casais separados estão revendo a forma de gerir a vida de seus filhos. E eu vejo que a alienação parental ela tem sido uma questão muito importante nesses processos que não envolvem violência, mas que envolvem pais ainda muito machucados, pais e mães ainda muito machucados em suas relações.
E é daí que eu estou vendo muitas mães alegarem a alienação parental, por exemplo, dos seus pais. Pô, devolvo a palavra, mas depois eu quero complementar outras coisas. Tá certo. Olha, eu acho que se a gente fizer uma análise do nosso sistema de justiça, nós constataríamos quanto nós temos um sistema de justiça patriarcalista, sexista, misógino, né? O nosso sistema de justiça é dominado por homens, é uma coisa recente o ingresso de mulheres, né? Os ministros superiores das cortes superiores são homens, é o olhar masculino, desde o olhar do homem que a justiça é exercida. Isso não é. Então, não há neutralidade. O sistema de justiça é sexuado, é gendrado, ele tem gênero, tem sexo, não é assexuado, né? E é masculino, predominantemente, disparadamente. Isso é um ponto. O outro ponto, eu queria lhe dizer, Cláudio, não é o seu nome, Cláudio, que o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei da alienação parental. O México teve essa lei, foi revogada lá. Depois que houve um suicídio coletivo numa família, houve uma história dramática, porque a justiça determinou para entregar as crianças para um pai abusador. E a mãe e outra pessoa, a irmã, sei lá, se suicidaram, houve um suicídio coletivo. Houve uma história muito dramática, a lei foi revogada. E o Brasil é o único país que tem essa lei. Isso aqui parece a cloroquina, de repente, quer dizer, só o Brasil que está certo de usar cloroquina, só o Brasil que está certo de ter uma lei da alienação parental. Bom, o que você trouxe aí são questões que sempre existiram, como você disse, né? Mágoas, a maioria das separações, dos fins dos relacionamentos, não são